Os direitos que as pessoas têm offline também devem ser protegidos online. Meus caros vestibulandos, minha cara vestibulanda, estamos aqui na Maratona de Atualidades, nessa aula de número 3. E o tema hoje, extremamente recente, ligados a atualidades, é o Marco Civil da Internet. Vocês devem estar acompanhando, do dia 22 ao dia 24 de abril, o Brasil sediou a chamada NET Mundial. A Arena NET Mundial reuniu mais de 91 líderes de Estado para falar sobre governança da internet. Exatamente, a internet entrou na agenda política de muitos países. Só para você ter uma ideia, a abertura da NET Mundial foi com a presidenta Dilma sancionando esse Marco Civil da Internet. E na realidade, Guilherme, o que é esse Marco Civil da Internet? A ideia é a seguinte: estão criando um conjunto de leis. Por isso, o Marco Civil é um marco regulatório, é um marco legislativo que define todos os direitos e deveres de usuários da rede, bem como das empresas de telecomunicações, que são as provedoras de conexão à internet. O Marco Civil da Internet é um projeto de lei número 2126 de 2011. Só para se ter uma ideia, é um assunto tão polêmico que passou muito batido. O Marco Civil da Internet foi aprovado pela Câmara em caráter de urgência no dia 25 de março. No dia 22 de abril já estava sendo sancionado. Para a galera que é contra o Marco Civil da Internet, por acreditar que a internet é o meio de comunicação mais democrático que temos no mundo, de que a liberdade que nós temos hoje ao usar a internet deve permanecer, dizem que ela se constitui no AI-5 digital. E aqueles que são a favor do Marco Civil da Internet defendem a ideia de que pela primeira vez, pelo menos no Brasil, nós estamos construindo uma verdadeira Constituição da Internet. Certo? Então vamos lá. Com relação ao Marco Civil da Internet, quais foram os principais motivos para ele ter sido desengavetado? Já que a ideia de um projeto que defina a governança da internet é desde 2009, pelo menos a ideia de se construir um marco regulatório com relação ao uso da internet. Só que em 2011 se constituiu enquanto projeto de lei e em 2014 entrou na agenda política. Principalmente, óbvio, ele foi desengavetado em 2014, após aí pelo menos 3 anos do Marco Civil da Internet meio engavetado. Então, quais foram os motivos? Qual foi o plano de fundo para o desengavetamento desse projeto de lei? Primeiro, o uso da rede com relação às manifestações de junho de 2013. Exatamente. Vocês recordam que as redes sociais foram largamente utilizadas para a realização dos protestos, pelo menos a organização dos mesmos, principalmente no que diz respeito aos movimentos juvenis desencadeados na periferia de São Paulo, após a proibição por lei, por parte da Prefeitura de São Paulo, dos pancadões de rua. Vocês já devem estar identificando que movimento é esse, os chamados rolezinhos. Então vocês mesmos sabem que dentro dos rolezinhos, mesmo um movimento de ordem juvenil, ocorreram episódios aí ligados à criminalidade e para a polícia, por exemplo, a identificação desses sujeitos fica extremamente comprometida com o caráter oculto que a internet proporciona. Então, o Marco Civil da Internet tem esse interesse relacionado às jornadas de junho de 2013. Outro ponto
talvez seja o mais relevante para esse projeto ter sido votado como extrema urgência, foram os casos de espionagem. Os famosos casos de espionagem, inclusive envolvendo o Brasil no ano passado. E aí eu vou explorar um pouquinho esse segundo tema. Como vocês recordam, um técnico, pelo menos um ex-técnico da Agência Nacional de Segurança, NSA, dos Estados Unidos, Edward Snowden, revelou ao mundo que os Estados Unidos, juntamente com outras nações, formam uma espécie de clube de espionagem anglofônico que estão não só se utilizando de programas de espionagem, programas de vigilância, para espionar países inimigos, os países do eixo do mal, para, dentro da chamada guerra ao terror, identificar terroristas, mas na realidade o que Edward Snowden fez foi nos revelar uma verdade ainda mais aguda. A ideia de que os Estados Unidos utilizam dois programas, o PRISM e o XKeyscore, para entrar dentro dos servidores de empresas de telecomunicações que nós confiamos. Google, Facebook, Yahoo, Hotmail, Skype. E quando esses programas de vigilância entram nesses servidores, eles extraem os chamados metadados, ou seja, nossos dados pessoais, nossas fotos, os textos que nós alimentamos na rede podem ser facilmente comprados por empresas de marketing e vendas, tal qual empresas ligadas ao governo para a realização do chamado monitoramento. Hoje, esse clube de espionagem anglofônico é formado por 5 países chamados de Five Eyes. Five Eyes. Quais seriam esses países? Os Estados Unidos encabeçando a lista, seguido da Grã-Bretanha, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Esses seriam os 5 países que mais espionam, que mais possuem um aparato para espionar outras nações. O que ficou identificado pelo Edward Snowden, que por sinal foi indicado pela segunda vez ao Prêmio Nobel da Paz, foi que ele colocou que além da espionagem para o combate ao terrorismo, nós temos um modelo de espionagem baseada na vigilância econômica e política. O que significa dizer que no momento em que o nosso governo está decidindo coisas importantes na nossa agenda política e econômica, os Estados Unidos poderiam muito bem estar acompanhando todas as transações ali realizadas. Lembrem-se que nós recordamos que tanto o Brasil, enquanto país aliado, como a Alemanha na União Europeia foram espionados. Só para se ter uma ideia, a Dilma Rousseff e a Angela Merkel foram inclusive grampeadas. E aí fica aquela pergunta, Guilherme, na realidade quantos líderes de Estado eram espionados? No total, mais de 35 líderes de Estado. O que a Angela Merkel fez? Uma carta de repúdio ao governo norte-americano, repudiando a quebra de soberania e de privacidade do governo alemão. Entretanto, a Angela Merkel, em um telefonema, pede para ser o sexto olho. A reação frente aos casos de espionagem revelados pelo Edward Snowden ao jornal londrino The Guardian chamou a atenção. Vários países do mundo, inclusive, fizeram notas de repúdio, mas eu acredito que a nossa presidenta Dilma, muitos que estão me ouvindo pode até dizer, o governo brasileiro teve uma reação muito mínima, muito minimalista, não reagiu como deveria frente à espionagem norte-americana. Eu já acredito, eu creio em algo contrário. Eu acho que dos 35 ou mais de 35 líderes que foram espionados, talvez a Dilma foi aquela que teve uma reação mais enérgica. Apesar de ter restrições em relação ao governo atual, eu acredito que a Dilma teve uma reação muito enérgica. Realizou uma declaração na ONU, onde veementemente ela repudia os casos de espionagem, a espionagem realizada pelos Estados Unidos, pede a urgência na votação da matéria do Marco Civil da Internet e ainda suspende uma visita oficial que estava programada para os Estados Unidos. Com relação ao Marco Civil da Internet, eu gostaria de levantar outros aspectos. O nosso Marco Civil da Internet, ele visa garantir
a liberdade de expressão e a privacidade de todos nós internautas. Então, o nosso Marco Civil está baseado num tripé. Esse tripé é formado pela liberdade de expressão, pela privacidade e pelo ponto mais polêmico do marco regulatório, que é a chamada neutralidade da rede. Com relação à liberdade de expressão, eu gostaria de colocar como, pelo menos a estrutura da aula, é pegar cada pilar, liberdade de expressão, privacidade e neutralidade da rede, e tentar mostrar como é hoje e como ficaria com o Marco Civil da Internet. No pilar liberdade de expressão, ora, todos nós sabemos que todas as informações, todos os depoimentos que nós fazemos na rede pode ser eliminado sem qualquer chance de defesa para o usuário da rede. O que significa dizer que hoje há uma censura, há uma indústria da censura automática que reina no uso da internet no país. Por exemplo, quando você utiliza da gravação de um vídeo para colocar, por exemplo, num repositório de dados, num repositório de vídeos, você acompanha, por exemplo, esse vídeo e ao final, geralmente, você busca saber o que as pessoas acham daquele vídeo que foi colocado. E aí você vai lá embaixo tentar ver os chamados comentários em relação àquele vídeo. E é muito comum, depois que carrega o comentário, aparecer uma tarjazinha vermelha colocando comentários não disponíveis para este vídeo. Aí fica a pergunta, quem tirou? Ora, você deve imaginar, com certeza, o provedor, a empresa. Por quê? Porque ela tem medo de ser responsabilizada penalmente pelo comentário realizado pelos usuários. Ou seja, há uma insegurança que reina na internet. Como ficaria? Ora, hoje, com apenas um telefonema ou um e-mail, nós poderemos, por exemplo, tirar um comentário da rede. Como ficaria com o Marco Civil? Agora, todas as empresas de telecomunicações não seriam mais responsabilizadas penalmente por qualquer comentário feito por seus usuários. O que significa dizer que agora a retirada desse material da internet não se faz através de uma decisão unilateral, uma decisão da empresa de telecomunicação. Agora passaria a ser realizada através de uma ordem judicial expressa. Tudo isso para garantir a sua liberdade de expressão. Fica, por exemplo, a observação. Mas, Guilherme, existem comentários que são preconceituosos, que estimulam a violência. Esses comentários, se nós fôssemos esperar, por exemplo, uma ordem judicial, nós teríamos todo o impacto negativo dele na rede, enquanto que nós temos uma justiça que todos sabemos, é extremamente morosa. No caso específico desses comentários que incitam a violência, que incitam o preconceito, nós temos que esperar as chamadas leis complementares. As empresas de telecomunicações, o governo federal e a sociedade civil vai definir todas as regras e todas, óbvio, as exceções dentro do Marco Civil da Internet. Pelo menos de texto base, a ideia é essa. Com relação ao pilar privacidade, hoje nós sabemos que todos os dados que nós, usuários, colocamos na rede são transformados numa espécie de mercadoria. E esses dados são passados, por exemplo, para empresas de marketing e vendas, construírem uma espécie de padrão de consumo para que nós sejamos bombardeados por propagandas de mercadoria para estimular, obviamente, o nosso consumo. Como ficaria com o Marco Civil da Internet a questão da privacidade? De acordo com o artigo 7 do Marco Civil, todas as fotos e textos dos usuários poderão ficar dentro dos servidores dessas empresas de telecomunicações por no máximo 1 ano. O que significa dizer que esses dados podem ficar por no máximo 1 ano e eles só podem ser repassados para outras empresas com a sua autorização expressa. Lembrem-se que, além disso,
Nesse pilar, nós estamos colocando os casos de espionagem que nós comentamos na ilegalidade. Agora sim, você terá o direito, por exemplo, de colocar um processo judicial em relação ou sobre uma determinada empresa pelo fato dela ter passado os seus dados sem a sua autorização expressa. O que significa dizer, gente, que o fato de eu ter um perfil numa rede social não dá o direito a essa rede social de utilizar os meus dados ao seu bel prazer. Ao seu bel prazer. Então fica esse elemento, tá bom? Muito importante. E o terceiro pilar é o pilar mais polêmico, é a chamada neutralidade da rede. O que significa dizer que agora as empresas de telecomunicações passam somente a vender as capacidades de tráfego e não mais interferir no tráfego. O que nós temos hoje é uma internet que é vendida praticamente como se fosse uma TV a cabo. Quando você compra, por exemplo, uma conexão à internet de 2 mega, que para quem é conhecedor do ramo da informática, não é uma conexão tão lenta, mas também não é uma conexão tão avançada. É uma conexão razoavelmente interessante. E você vai fazer o uso, por exemplo, dessa conexão com capacidade de 2 mega para entrar, por exemplo, num blog de um determinado sujeito e entrar no site, por exemplo, de uma grande corporação. Se você observar, utilizando aquela capacidade de tráfego, você começa a perceber que os sites dessas empresas que pagam mais a esses provedores de conexão à internet, você tem uma velocidade de acesso maior. Enquanto que quando você entra em alguns sites que não são ditos tão poderosos, você tem uma lentidão maior do processo. E aí você pensa, rapaz, será que é algum problema técnico? Será que eu não paguei a minha fatura? Mas na realidade é algo intencional por parte dessas empresas, para que você compre um pacote com um valor maior. Como ficaria com o Marco Civil da internet? O que é a chamada neutralidade da rede? Comparem vocês a internet a uma estrada. Essa estrada são os cabos de fibra óptica, por onde passa a conexão e todos os dados. Imaginem vocês que na beira dessa estrada estejam agentes de trânsito. Esses agentes de trânsito são essas empresas, são esses provedores de conexão. O que é que eles fazem? Param determinados caminhões que pagam mais pela conexão para essas grandes empresas e dizem, olha, você pode andar nessa via a mais de 140 km por hora. Fique à vontade, a pista está aberta, o seu inteiro dispor. E, por exemplo, para mim, que compra uma conexão mais baixa, meu carro é parado e diz, olha, você só pode andar a 20 km por hora. O que significa dizer que hoje não há uma neutralidade da rede. Como ficaria? Ora, agora as empresas de telecomunicações são obrigadas a garantir a velocidade compatível com a capacidade de tráfego que foi pago por você. O que significa dizer que agora a rede tem que ser neutra. Tem que haver a garantia da velocidade de tráfego, tanto para uma grande empresa como para qualquer usuário. Acredito na boa intenção do Marco Civil da internet. Creio que com as leis complementares sejam aprovadas, nós tenhamos uma dimensão maior do que foi aprovado. O mês de março ficou muito conhecido pela proximidade de uma importante efeméride, os chamados 50 anos do golpe civil-militar, que nós vamos trabalhar dentro do canal Maratona de Atualidades. Então a galera, a sociedade civil, a opinião pública, a própria mídia ficou muito voltada para essa efeméride do dia 31 de março para o dia 1º de abril. Mas na realidade, por parte de muitas pessoas, essa data passou batida. O 25 de março com certeza vai entrar pela história. Foi o momento no qual o Brasil aprovou pela primeira vez um marco regulatório com relação à internet. Internet esta que tem ano no Brasil, 1995, a conexão, digamos, em âmbito nacional. 2004, o ano boom das redes sociais.
e 2014, o ano que o Brasil aprova o Marco Civil da Internet. Muito obrigado, espero que as informações sejam de muito proveito para qualquer tipo de trabalho que vocês realizem e não esqueçam, gostem, se inscrevam no canal e podem deixar a sua sugestão. Muito obrigado, aqui o professor Guilherme, desejando toda sorte para cada um que está me ouvindo. Um grande abraço.